Salve, salve Massacoral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz e nesse vídeo, mais uma vez para falar sobre a farsa que é a Vitória Cup, velho. É uma farsa, rapaziada. A gente vai, depois de tudo que aconteceu, a gente vai atrás, né, pesquisar, investigar, vai atrás do que realmente é o Vitória Cup. E bicho, as coisas já aconteceu isso aí, pessoal. Ano passado eles tinham um jogo do Vasco aqui em Natal. Marcaram um jogo do Vasco contra um time do Uruguai. E o jogo foi cancelado também nas vésperas. E o Vasco reclamou também de não cumprimento do contrato. Aí o Vasco simplesmente não viajou, o Vasco não veio para Natal e o jogo foi cancelado. Já aconteceu isso. Outra coisa, tem uma matéria que isso tudo eu vou mostrar para vocês já, né? Vou mostrar para vocês já isso tudo. Tem outra matéria que o Vinícius Domingues, né, que é o CEO, é o cara que comanda o Vitória Cup, é o cara que fala pelo evento, que fala pela empresa, enfim, ele que dá entrevistas, né? Vinícius Domingues, que inclusive, eu vou botar um vídeo dele já para vocês relembrarem, né? Ele falando, como se estivesse falando com o Bruno Rodrigues, que iria trazer um grande nome para Santa Cruz. Vou colocar para vocês já. Ele dá uma entrevista falando que o Vitória Cup, a partir desse ano, teria um investimento de 30 milhões nos próximos 5 anos, que conseguiu investidores nacionais e internacionais que são sigilosos e que esse pessoal, esse grupo de investidores iria investir 30 milhões nos próximos 5 anos e os caras não tinham 100 mil para pagar a Arena Pernambuco. Bizarro. E outra coisa que a gente vai mostrar também, prometeram um jogador, um grande craque. Esse Vinícius Domingues postou em collab junto com Santa Cruz, que inclusive foi excluído ontem. Esse vídeo do perfil do Vitória Cup foi excluído, mas claro que a gente já salvou o vídeo, vai colocar para vocês relembrarem. Imagine se o Santa confia nesse cara, confia no Vitória Cup para trazer um jogador para eles ajudarem no salário. Imagine a merda agora. Ainda bem que não veio ninguém midiático aí com eles bancando, né? Ainda bem, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu já falei um bocado, mas antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 36 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante a inscrição de vocês para a gente continuar crescendo e trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube e tudo o que envolve. Então é isso, pessoal. Vamos começar falando sobre o jogo do Vasco. Iria ter ano passado, quando teve aquela parada para o Mundial de Clubes, né? Que foi praticamente uma Copa do Mundo de clubes, né? Vários clubes do Brasil também. Aquela parada que teve ano passado, quase um mês, em junho, né, do ano passado. Aí eles fizeram esse campeonato, né? O Vitória Cup, pegaram o Santos, Cruzeiro, Defensa e Justiça, e fizeram alguns jogos e começaram esse projeto. No meio disso, ia ter um jogo do Vasco em Natal, porque o Vasco é um clube nacional e no Nordeste tem muita torcida, então eles pensaram em trazer um jogo do Vasco para a Arena das Dunas contra um time uruguaio. Acertaram com o Vasco, iria rolar na véspera do jogo, um dia antes do jogo. O Vasco solta uma nota cancelando o jogo, alegando que o Vitória Cup não cumpriu as exigências que estavam no contrato. Então isso já aconteceu. O Vitória Cup já passou por isso, de um jogo ser cancelado um dia antes porque eles não cumpriram com o que eles prometeram. Então vejam agora. Isso aí foi ano passado, em junho do ano passado, pessoal. Vejam aí agora. Então vamos ver aqui, né, pessoal? A reportagem é de julho do ano passado, né? 4 de julho de 2025, a matéria aqui no ESPN. Vasco
cancela amistoso em Natal na véspera do jogo contra time uruguaio. Aqui, vamos ler aqui, né? O Vasco cancelou o amistoso que disputaria com o Montevideo Wanderers do Uruguai na Arena das Dunas em Natal. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, véspera da partida, o Cruz Maltino alegou questões contratuais. A partida era uma das atrações da Vitória Cup, competição que ainda reúne Desportiva Ferroviária, Cruzeiro, Banfield e Defensa e Justiça. Esses dois últimos da Argentina, que também disputarão amistosos, mas no Espírito Santo. Aqui o comunicado do Vasco na época, né? Ano passado isso. A decisão foi tomada diante do descumprimento contratual por parte das empresas responsáveis pela organização do evento, que não honraram os compromissos assumidos, além de deixarem de apresentar as garantias exigidas no acordo firmado. Diante desse cenário e da ausência de comprovação do atendimento às condições previamente estabelecidas, o Vasco foi obrigado a suspender a viagem da delegação para Natal. A medida visa preservar a integridade da operação logística do clube e o respeito à sua torcida. O Vasco lamenta o ocorrido, especialmente pelos torcedores. Enfim, né, galera? Enfim, aconteceu a mesma coisa com o Vasco ano passado. Aconteceu a mesma coisa, né? Descumpriram o contrato, não sei o que aconteceu, né? O Vasco disse que tinha exigências a serem supridas pelo Vitória Cup. Eles citam aqui, né, garantias que a Vitória Cup tinha que dar ao Vasco, não deram, e o Vasco simplesmente não viajou e o jogo também foi cancelado. Então, já aconteceu isso, galera, já aconteceu. Outra coisa, o aluguel da arena, como a gente já sabe, era de 100 mil reais. 100 mil reais. Os caras deram uma entrevista, esse Vinícius Domingues, vou colocar para vocês verem agora. Vinícius Domingues deu uma entrevista ao Máquina do Esporte, falando sobre o Vitória Cup, sobre os próximos passos, como seria tal. E tem uma parte que ele fala de investimento, que ele disse que ano passado teve um prejuízo de 400 mil reais, mas que a partir de 2026 iria ter um investimento. Entraram investidores no projeto dele que iriam aportar 30 milhões nos próximos 5 anos. Aí quando chega agora, os caras não tem 100 mil para pagarem na Pernambuco pro jogo rolar. Tendo em vista que venderam ingresso, tá? Venderam ingresso pro jogo, então que tivesse outro prejuízo, mas que o jogo fosse realizado. Então vejam agora essa matéria. Os caras disseram que iam investir 30 milhões e não tinham 100 mil para pagarem na Pernambuco. Então vamos ler aqui, né, pessoal, a entrevista que o Vinícius Domingues deu aqui, né, ao portal aqui, ao site Máquina do Esporte, falando sobre Vitória Cup, né, como seria o Vitória Cup, nesse ano, essa entrevista foi ano passado, e aqui já começa, né, Vitória Cup ganha investidor, tem expansão para outros estados e projeta 12 jogos em 2026. Aqui ele fala, né, a parte que me pega muito é essa aqui, ó. A parte do investimento. A primeira edição do Vitória Cup teve a presença de Cruzeiro, Defensa e Justiça, Banfield, enfim, foi praticamente assim, 2 jogos, foi pouquíssimos jogos. Aqui ele fala, né, hoje a Vitória Cup é dividida em 3 pilares. O primeiro é a organização desses jogos de pré-temporada e intertemporada. Também fazemos a intermediação de patrocínios para clubes, enfim. E aqui é o que pega valendo aqui para mim esse trecho aqui, ó. O executivo revelou que saiu de um prejuízo
de 400 mil com a organização da primeira edição da Vitória Cup para um investimento de quase 30 milhões nos próximos 5 anos. Então, tá dizendo aqui que o Vitória Cup ganhou um investidor que iria investir 30 milhões nos próximos 5 anos no torneio, no evento. E os caras não tinham 100 mil para pagar a Arena Pernambuco. É absurdo, né? São 4 investidores nacionais e um estrangeiro, cujos nomes são mantidos em sigilo. Isso aqui é muita pilantragem, rapaz. É muita pilantragem, né? Então os caras... Ele diz que ia ter um investimento de 30 milhões, mas não tinha 100 mil para investir para pagar na Pernambuco hoje. Absurdo. Então tá aí. E para finalizar o vídeo, vocês lembram daquele vídeo que o Vitória Cup soltou, dizendo que se esgotasse os ingressos, eles iriam contratar um grande jogador pro Santa, iriam ajudar. Quem tava fazendo essa propaganda, esse vídeo, era o Vinícius Domingues. Vou colocar para vocês verem aqui agora. Ele prometendo isso. Inclusive esse vídeo foi excluído do perfil do Vitória Cup. Mas claro que a gente já tem esse vídeo salvo e deixar para vocês verem aqui agora. E uma reflexão. Imagine se o Santa confia nesse cara para trazer um grande jogador com a promessa de que eles vão bancar o salário. Estávamos mais lascados do que já estamos. Então vejam agora, relembrem o Vinícius Domingues prometendo um grande jogador e os caras não conseguiram nem pagar ambulância para rolar o jogo de hoje. Piada. Espero que cortem relações com esse cara. E é isso. Vejam aí, tamo junto a nós. Boa tarde, presidente. Uma satisfação enorme falar com você. Acredito que o torcedor coral está bastante ansioso para saber a surpresa, correto? Maravilha. Pode avisar para eles, se a torcida esgotar os ingressos para o jogo contra o Defensa e Justiça, estamos juntos num projeto para trazer um grande craque para o clube.